Rapaziada, Jordan Barreira se representa ao Botafogo, valorizado, a mídia internacional falando bem dele, possível olhar, né, interessado de times da Europa em cima do garoto, que mal jogou, né, jogou alguns minutos pelo Botafogo, jogou o quê? 15 minutinhos só pelo Fogão. Pode ser que ele ano que vem já seja abocanhado pela Europa, mas aí o lucro vai ser gigantesco, né? Bom, vamos falar sobre isso. Tem aqui Seleção Sport TV falando do Botafogo, a torcida, o ano que é ruim, mas nem tanto, mas vamos falar de muita coisa, tem muito programa pra gente reagir aqui junto, tá? Antes de começar a falar de tudo isso, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, hypa o vídeo, dá uma moral pra gente. Bora pro vídeo, depois a gente volta. O Botafogo aos trancos e barrancos, cheio de desfalques, num ano cheio de turbulências na política do clube. O Botafogo está brigando por vaga na Libertadores. Está ali coladinho no grupo que terá uma vaga direta à fase de grupos. Então, assim, é bem aos trancos e barrancos mesmo que o Botafogo está chegando lá, PC. Pois é, o jogo de ontem é, mais uma vez, com desfalques, isso faz parte da rotina botafoguense. O Botafogo tem convivido jogo após jogo com desfalques, alguns desfalques por lesão muscular, isso chama a atenção. Agora, foi uma equipe que ontem teve no Santos Rodrigues um jogador muito importante, é dele o passe para que o Cris Ramos faça o primeiro gol. O Vitinho pelo lado direito indo muito bem. Mais uma vez o Marçal formando dupla com o David Ricardo. Marçal improvisado, o que leva a crer que o Ancelotti, o David Ancelotti, não está muito entusiasmado com o Gabriel, que foi o jogador zagueiro que veio do Volta Redonda, zagueiro de ofício. E o Botafogo chega a 1-0 com esse passe aí, ó. Não pode contar com o Arthur Cabral, que teve uma fratura na mão, não se sabe quando volta. Cris Ramos é um atacante de pouca mobilidade que eu acho que pede muito jogo pelos lados, para que ele seja incluído na partida. Se um jogo mais de troca de passe, não me parece que é um jogo apropriado para ele, né? E aí o Botafogo chega aos 2-0 com o segundo gol marcado por um jogador improvável, na medida em que faz uma temporada muito irregular, que é o Jefinho. E faz um segundo gol, inclusive um bonito gol. O Ceará me pareceu uma equipe ofensivamente pouco produtiva, faz um campeonato que o primeiro objetivo está perto de ser alcançado, que é a permanência na Série A. Eu acho que esse é o primeiro objetivo do Ceará no campeonato, enquanto o Botafogo continua aí a lutar por uma vaga em Libertadores, na fase de grupos, né? Agora, olha o tamanho dessa vitória, né? Você perde de 3-0 em casa para o Flamengo num clássico carioca. E você dá uma resposta contra um Ceará num campo difícil de jogar. Você vira a página muito rápido, né? Isso. E aí você tem essa retomada dentro da competição, que há 10 rodadas do final, 9, no caso do Botafogo, se não me engano, né? Com um momento de definição dessas vagas para as competições internacionais é fundamental. É o jogo que você corrige a rota, coloca o trem no trilho e pode sonhar alto. Era jogo para vencer. Ontem não era jogar bem, era vencer. Pontuar para retomar confiança. Eu queria fazer uma observação que tem me chamado muito a atenção e compartilhar com vocês. Caio, inclusive, jogou no Botafogo. Me chama a atenção a baixa presença do torcedor do Botafogo no Nilton Santos. O Botafogo está tendo um ano atribulado? Está tendo um ano atribulado. Agora, vários clubes do futebol brasileiro estão tendo o ano atribulado. E o seu torcedor não está se distanciando do time. Muito pelo contrário. O torcedor continua a comparecer, incentivando a equipe. E do Botafogo, realmente me chama muito a atenção. Primeiro, o Botafogo é um clube, vou ficar só no século XXI, que ele operou mais na baixa do que na alta. E o seu torcedor nunca abandonou. Seu torcedor ia para o Caio Martins e depois o seu torcedor passou a frequentar o Nilton Santos ali, ó. Se não fosse o torcedor do Botafogo, o Botafogo teria acabado. Porque foram tantas as administrações danosas ao clube, exceto a do Bebeto de Freitas, que o clube não teria resistido, não tivesse o torcedor do Botafogo essa capacidade de mobilização que ele sempre teve. Era o clube na baixa, caindo para a Série B, e ele lá presente ao Nilton Santos. Aí vem esse ano. Esse ano tem uma série de frustrações? Tem uma série de frustrações. Evidentemente, o torcedor imaginava que o Botafogo estaria brigando por título brasileiro,
estaria ainda na Copa do Brasil, estaria na Libertadores, mas não está. E mesmo aos trancos e barrancos, como está ali, ele briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores, e se isso acontecer, será o 3º ano seguido do Botafogo jogando Libertadores, o que é inédito. O Botafogo passa pelo clássico perrengue chique esse ano. Perrengue chique. Não, pois é. Agora... Não é mais cair para a Série B. Exato. O perrengue esse ano é jogar ou não a Libertadores, é um perrengue chique. E quem é que pode ser o parceiro do Botafogo fora do campo, como sempre foi? O seu torcedor. Domingo tem Botafogo e Santos no Newton Santos. Bota a classificação aí do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Botafogo comparecer ao Newton Santos. Olha, eu diria que dentro do ano do Botafogo, da falta de planejamento, do entra e sai do elenco, perdendo referências, é um baita de um lucro a posição do Botafogo. Também acho, cara. Exato, é o e aí? Colocado. E se Palmeiras ou Flamengo ganharem a Libertadores, que vamos combinar. Tem boas possibilidades. É a tendência. Ainda tem um Cruzeiro. O Botafogo estaria hoje na fase de grupos da Libertadores. E aí, eu não sei que mecanismos são esses que simplesmente estão afastando o torcedor do Botafogo do estádio. Eu acho que o torcedor do Botafogo, Paulo, assim, ele teve uma grande desilusão ao entender que não haveria uma continuidade daquele nível de time que foi apresentado em 2024. Perfeito. E está passando por um baque, pelo menos momentâneo. Em algum momento essa chave vai virar de novo. Mas o torcedor, ele é, antes de tudo, um forte. O do Botafogo é fortíssimo. Porque se não fosse ele, o Botafogo... Tinha acabado. Já teria acabado. Teria acabado, gente. Sobreviver ao tanto de administração danosa como o Botafogo sobreviveu é porque na arquibancada estava lá a torcida do Botafogo. E, inclusive, para mim, tem um jogo mais importante, né, de a torcida acompanhar, que é o futuro do clube, que nesse momento está na mesa, né? Que rumo vai tomar o Botafogo daqui para frente. Sim. E ir ao estádio é também uma forma de mostrar que você está atento a isso. E que você está atento e que o clube tem um potencial de torcedor forte. Então é assim... E que você está atento, fiscalizando isso. Pouca manifestação nesse sentido. Também acho. Você tem mais 5 jogos, se eu não me engano, são mais 5 jogos no Newton Santos. O torcedor tem que fazer aquilo que ele sempre fez, mas a maior parte do tempo ele fez na baixa. A maior parte do tempo ele estava indo lá... Quando o perrengue era de verdade mesmo. Aflito para dizer, pô, não vai cair, nós vamos ganhar. E agora não, tem uma possibilidade real do Botafogo, pelo 3º ano consecutivo, em 2026, disputar a Libertadores. Está na hora desse torcedor, ao invés de se distanciar, se aproximar, comparecer ao estádio, incentivar. Cara, você tem clubes que o noticiário o ano inteiro não é favorável. É só notícia de calote, é briga política. E o olha torcedor a média de tá público lá. do Corinthians. Exatamente, que hoje tomou mais um transfer ban. Não estou aqui comparando o tamanho. Tá lá. Não estou aqui comparando o tamanho das torcidas. Não dá nem para saída. É incomparável, mas a questão, essa média de público poderia ser melhor. Exato. Bom, dá uma olhada na quantidade de lesionados. Por isso que além de tudo isso, a quantidade, além do planejamento, dos problemas que o clube enfrentou nesse ano, o Botafogo ainda tem uma lista de lesionados que é um negócio impressionante, cara. Bastos, titular da defesa, que praticamente não jogou esse ano. Natan Fernandes, contratado, que também jogou muito pouco. O Neto, que veio para substituir o John, jogou pouco, se machucou, só volta ano que vem. Danilo, que era para ser o diferencial do time, não joga também faz tempo. O Montoro foi cedido para o Mundial Sub-20 e se machucou no Mundial Sub-20. O Alex Telles, titular, também não joga desde do dia 24 do mês passado. O Arthur Cabral sofreu uma fratura na mão contra o Flamengo. O Caio Pantaleão está com uma lesão no joelho. O Savarino está com dores musculares. E o Matheus Martins agora lesão na coxa. Você vê o quanto tem de lesões musculares que chamam a atenção. Verdade. Agora, independentemente disso, há alguns jogadores que simplesmente esse ano não foi o ano deles. O Natan Fernandes está novamente lesionado, mas esse ano não foi o ano dele. Enquanto jogou, em nada ele conseguiu justificar a contratação. Na partida de ontem, você tem o segundo gol marcado pelo Jefinho, mas é um atacante extremamente irregular. O grande desafio do Botafogo é manter uma certa regularidade. Vai jogar de domingo contra um adversário que está numa posição mais abaixo na tabela. Se tiver lá o seu torcedor... Caio sabe disso aqui melhor do que qualquer um. O cara olha para a arquibancada e fala, pô, a torcida veio, estão com a gente. E estamos falando de 2 clubes que eu tive o prazer de defender e que eu vou ter o prazer de estar no estádio fazendo esse jogo pela TV Globo.
A gente está num momento de Você acha que definição. você vai ser mais xingado ou Na torcida é legal comigo. Não sei, Não, né? o Caio no Botafogo... Tem cara, deixou joguei gol. nos dois, não quer dizer nada, né? Não, e no Santos, na Vila também, somos sempre muito bem recebidos. Tá. Mas eu acho que o que a gente está falando aqui é perfeito, né? Quando o Coutinho traz a dúvida do torcedor em relação à interrupção de um projeto super vitorioso do ano passado e com um monte de altos e baixos para essa temporada, e o PC faz esse apelo dizendo, torcida do Botafogo, agora é hora de prestigiar, de empurrar o time para voltar para a Libertadores, os dois estão corretíssimos, principalmente aqui no Brasil, que o rendimento do atleta dentro de campo, e era comigo assim também, Passa pelo que você vê na muito pelo arquibancada. apoio do torcedor. Então, agora é hora de apoiar, agora é hora de lotar estádio. Como o Santos fez contra o Corinthians, onde eu fiz esse jogo pela TV Globo, e eu fiz a melhor apresentação da temporada, o Santos fez 3 e merecendo o resultado, e como o Botafogo tem que fazer a partir de agora. Tá o David Ancelotti, sim, o Botafogo voltando a vencer na competição, bateu o Ceará por 2-0. Aí você estava falando de resultado surpreendente, em certos termos, esse sim. Dá pra dizer que sim. Porque o Botafogo com problemas no ataque, né, não vem bem, estava dependendo basicamente do Santi Rodrigues. Vem de derrota em clássico. E aí, mais uma vez, o Santi Rodrigues ali, dando passe, e o Cris Ramos em 2 tapas na bola, né, dominou e já tirou do goleiro, consegue fazer o primeiro gol. Marçal aí, importantíssimo nessa chance do Pedro Raul, dentro do gol, olha lá, consegue tirar, evita o empate do Ceará. E, novamente, o Cris Ramos vai ser importante, que ele vai cabecear, ele vai brigar na trave, e aí a falta de comunicação ali da defesa, né? Porque o William Machado e o Sobral se atrapalharam, o Jefinho foi muito rápido. Puxada do Jefinho, foi muito que rápido. isso? Ele puxa rapidamente, consegue tirar o Bruno, e ali numa puxeta, a bola ainda desvia, conta com a sorte, é claro, dele. mas a bola entra e 2-0 pro Botafogo. Mais um dele, Cris Ramos, então, neste Campeonato Brasileiro. 8 jogos, 5 como titular, 4 gols marcados. E ele marcou, claro, aí na vitória, então, do Botafogo sobre o Ceará. Chega de Flamengo, vamos falar mais do Botafogo. Botafogo venceu. Botafogo venceu ontem, Farias. Vamos falar mais do Fogão. Tem reportagem do Fogão aí? Temos trilha do Fogão? Vamos pra dentro deles. Hoje a gente tá nessa segunda semana de Transamérica TMC, ainda se acostumando com a nova dinâmica. De vez em quando vai e volta, mas a gente acerta no final. A reportagem do Rodrigo Brandão. Pois é, Vegeta, eu acho que a melhor denominação para essa vitória de ontem foi a vitória do alívio, não só para o torcedor, mas principalmente para os jogadores e o técnico David Ancelotti. A câmera mostrou, no momento dos 2 gols do Botafogo, a imagem do técnico que vibrou bastante, como se estivesse soltando aquele grito entalado, grito de alívio que vai dar tranquilidade para a sequência do trabalho. E é ele quem vamos ouvir. O técnico David Ancelotti parabeniza os jogadores pelo esforço diante de tantas dificuldades. Quero parabenizar os jogadores porque é uma vitória muito importante. Quero parabenizar eles pelo esforço, porque ganhar um jogo aqui não é fácil. É um time difícil a ganhar, Ceará, é um estádio difícil. É verdade que temos muitas dificuldades com os desfalques há tempo, mas esse grupo sabe o objetivo que temos, está comprometido e sabe também o escudo que levamos, que é o escudo do Botafogo, é um escudo exigente. Então, parabéns para ele pelo jogo de hoje. Seguimos com confiança. Tá aí, portanto, a palavra do técnico do Botafogo. Destaques da partida. A gente pode citar alguns. Primeiro, o Cris Ramos, jogador que substituiu o Arthur Cabral. Estava um pouco apagado, foi pouco acionado durante a partida, mas bastou uma bola. Um bolão, inclusive, do Santi Rodrigues para ele dominar e concluir com qualidade, fazendo o primeiro. E ainda participou do lance do segundo, cabeceando uma bola no travessão. E no rebote, o Jefinho fez aquele golaço. Santi Rodrigues, mais uma boa atuação, mas o craque do jogo, de acordo com o Vegeta, foi o David Ricardo. Partida segura do zagueiro ex-Ceará, ele não marcou o gol, mas podemos considerar que foi uma lei do ex pela grande atuação do jogador que substituiu o titular, o Alexander Barbosa. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.